o evangelho de Cristo é o evangelho de negar-se, é de morrer para poder viver. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele estava falando em primeiro lugar dele mesmo que tinha que morrer. Mas nós devemos copiar o modelo de Jesus. Então o cristianismo, ele traz bênçãos, a fé traz muitas bênçãos, mas traz embates. E pessoas que são fortes são pessoas que vão aprender a lidar com as lutas sem fugir, sem desistir. Não existe caminhada com Jesus sem luta, porque tem muita gente que fala: eu me converti e continuo tendo problema, continuo tendo dificuldade. Às vezes aumenta. Eles acham que é uma coisa mágica, né? Tipo, agora os problemas acabaram. Às vezes que eu fiquei afastado e quando eu voltei, aí é que as coisas complicam. Lógico. Porque você tá afastado, ninguém tá... Você já tá do outro lado. Ninguém tá preocupado contigo. O do problema é quando você tá voltando e tá trazendo mais gente. Aí tudo muda. Você sabe que a prova, ela vem pro indivíduo por duas razões. Ou para aprová-lo ou para reprová-lo. Agora, você só cresce na luta. Eu digo que a vitória você celebra, mas você cresce na luta. Por exemplo, você vai à academia, não vai? Vou. O que acontece quando você puxa ferro? Aí, o músculo cresce. Por que ele cresce? Por causa da resistência, porque você tá forçando ele. Você rasga. Produz microfraturas e quando ela se reconstrói, ela fica mais forte. Isso. É assim na vida espiritual também. Não existe outra maneira de você crescer que não seja através de lutas. E tem até aquele ditado, né, que tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. É isso. A verdade é que eu creio que Deus está espalhando no mundo a sua palavra e dando oportunidade para que as pessoas encontrem uma resposta e uma motivação e uma garra para poder lutar. Só que alguns não querem esse evangelho, eles querem o evangelho do sucesso. E esse evangelho do sucesso, que é só sucesso, vem para cá que você vai ser abençoado, dá esse dinheiro aqui que você vai ficar mais rico. Cara, não é assim. Vem pro evangelho e morra para si mesmo. É isso que Jesus fala. Só que ele diz que quando você morre, você ressuscita também. Ressuscita melhor, uma pessoa, sabe, com mais paz no coração, com mais garra, com mais fé, com mais capacidade para enfrentar as dificuldades. Esses cristãos que estão morrendo por causa da perseguição, são homens e mulheres, a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. Porque para eles a fé significava morrer. E isso existe ainda hoje. Agora, virão tempos em que eu penso que o arrebatamento virá primeiro, mas, de qualquer forma, nós sabemos que na grande tribulação pessoas se converterão e vão ter que enfrentar o anticristo. E é muito interessante porque hoje nós já estamos vivendo em tempos que dá para você imaginar como vai ser, né? Tem essa chamada lei Magnitsky, que chama morte financeira, né, para alguns. Saiba que no futuro vai ser exatamente assim. Se você não se submeter ao princípio do anticristo, não vai existir. Você vai morrer no sistema. Você vai sair do sistema. Então, ou seja, hoje nós já estamos vivendo em tempos em que estas coisas já estão vislumbrando. Quero deixar claro aqui, tá? Que eu não estou dizendo que o Donald Trump é o anticristo. Não, eu só estou dizendo, muito pelo contrário, eu acho que ele está lutando para que o mundo continue sendo livre, um mundo livre. Mas o que eu estou dizendo é que dentro de uma economia globalizada, quando chegar o tempo do anticristo, ele vai conseguir fazer com que as pessoas sejam desligadas do sistema se não se submeterem. Então, esse tipo de crente ou de pessoas Nutelas que, sabe, que vivem, só pensam eu sempre brinco, né? Porque a Bíblia mesmo usa a metáfora do soldado, do atleta, quando fala da vida cristã. Eu falo, gente, eu procuro ter sempre autoridade em tudo que eu falo, mas essa é uma área que eu não tenho autoridade e eu vou falar. Por quê? Porque, cara, eu sou um cara que eu não faço uma academia. Você pergunta, você faz exercício físico? Não faço.
Então, assim, eu não tenho muita moral para falar, mas a Bíblia diz que a vida cristã é semelhante a um atleta de maratona, é semelhante a um lutador de wrestling. Você tem lutas. E quanto mais forte você, mais você se tornará uma pessoa apta para sobreviver. Numa guerra, só sobrevivem os fortes. Os fracos morrem. E aqui eu não estou falando de morte física, eu estou falando até de morte espiritual. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas terão que lidar com a escolha de permanecer com a sua fé ou negar. Esse pastor iraniano que morreu com a sua família, deram mais de mês para ele negar a fé e dizer, não, eu sou islâmico. E ele falou, não vou negar, eu não vou negar Jesus. Aí mataram ele. Então, eu fico pensando, metade das pessoas que hoje se dizem cristãs, será que elas aguentariam um negócio desse? Então, eu peço para Deus, Senhor, se eu tiver que passar por isso, me dê força, porque eu não quero negar minha fé. Agora, pessoas fortes espiritualmente, elas vão ter um destino, onde quer que seja, em qualquer circunstância, elas vão fazer diferença na história dos homens, tá? Então, o que eu vejo? Que a sobrevivência da humanidade passa primeiro pela sobrevivência dos indivíduos. E eu quero dizer para você que está me vendo, tá na hora de você levantar a cabeça e deixar de ser um cristão mimimi. Eu acho melhor um camarada dizer eu não sou cristão do que um que se diz cristão, mas vive como se não fosse. Então, essa sociedade que está enfrentando essas lutas que vão escalar para níveis maiores, ela vai dividir os fortes e os fracos. Eu não estou falando de fortes fisicamente, eu estou falando de pessoas que nada pode demovê-las da sua fé e da sua convicção. Eu me lembro dos discípulos, antes de Cristo ressuscitar, na crucificação todos fugiram. Só João ficou ali junto com Maria, mãe de Jesus, e mais algumas mulheres. Os outros fugiram todos. Pedro negou 3 vezes, né? Negou 3 vezes e picou a mula. Mas depois que eles viram o Cristo ressuscitado, Pedro e João foram presos. Aí os libertaram e disseram assim, olha, para de falar de Jesus. Aí ele falou, como posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Mais importa agradar a Deus ou aos homens. Não era o mesmo Pedro. Aí era um grande líder, o primeiro líder que Deus levantou na igreja. Então, eu quero dizer que esta é a hora, eu estou falando para muitos cristãos, não importa qual seja a sua denominação, de você estar firme com Deus, buscar a Deus na oração, na comunhão, na leitura da palavra, para se fortalecer, para viver nesta sociedade como alguém firme e forte, não se deixando abalar pelas lutas e tampouco pelas influências desse mundo. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.